Essa live é uma live é uma das readequações do PROAC Circulação do Altissonante, né? Estou aqui com a honra de estar com a Carol Húngaro de Jundiaí, uma das cidades que eu iria antes dos cancelamentos, né, Carol? A gente estava ali em contato, eu faria lá no Complexo FEPASA. Aham. E foi uma das canceladas. A primeira live que eu fiz foi com Campinas. Eu Tá. iria para o Casarão Cultural lá de Campinas, né? E fizemos a live de conversa dia 20 com o lançamento do vídeo também. Hoje é com a Carol. E dia 28 é com a Fernanda Ferreira, lá de Piracicaba. Né? Foi uma grande readequação. Eu tinha feito 4 espetáculos, me faltavam 3 espetáculos, quando fomos pegos pela pandemia. E aí a readequação foi uma live que eu fiz aqui no quintal da minha casa, que inclusive o link está no meu canal do YouTube. Aproveito para convidá-los a se inscreverem. O canal chama Lumenim. E fiz essa live, dei uma oficina de 3 dias pelo Zoom, porque na circulação, né, Carol, eu estava fazendo uma oficina e um espetáculo em cada cidade, justamente para ter esse contato aqui, né, e não fazer só o espetáculo e ir embora. Então, a oficina trazia próprio público para o espetáculo, né, fomentava o próprio público. Aham. E é uma troca muito legal, que aí também a gente conhece as pessoas, não só as pessoas conhecem a gente assistindo o espetáculo, né? E sempre foi um pacotinho, assim. Eu sempre faço isso de espetáculo e oficina justamente para ter esse contato. E aí eu readequei a oficina também por Zoom, né? A gente com aquele medo, né, Carol? A nós, professoras, como fazer aulas online, mas a gente entende que funciona, né? As pessoas se conectam, a gente consegue se comunicar e trocar muito. Foi muito gostoso. E aí, além das oficinas, eu fiz uma live de conversa com a Lu Lopes, né, com a diretora. A gente conversou muito sobre o processo e sobre a readequação, principalmente, né, do altissonante para o online. E aí faltaram as 3 cidades, que agora estamos na segunda, daí capilarizando o altissonante pelo interior de São Paulo. Assim esperamos, né, Carol? Sim, nossa. Então, Lu, quando você entrou em contato com a gente, então, foi um prazer, né? Uma boa surpresa. Deixa eu desengasgar. Então, foi uma boa surpresa para a gente da Atuará, né? Poder receber seu espetáculo, que é um espetáculo que mescla, né? Muitas linguagens. E isso interessa muito a gente como artista e também como arte educadoras, né? Porque o teatro faz parte das artes cênicas, e as artes cênicas é tudo, né? É dança, é teatro, é canto, são as artes circenses. Então, isso interessou muito a gente, né, do seu trabalho. Ai, que bom. Eu já conhecia, né, vocês um pouco, que vocês tinham vindo com o Sesc, né, no último Sim, palco giratório, antes também. Então, sim. foi um prazer muito grande, assim, dar certo nessa troca. Muito agradecida. Ai, que bom. E da minha parte também, porque aí a troca é real, né? A gente aproveita realmente o edital como uma grande desculpa para realmente fazer essa troca, né? E sair aqui, eu sou de Cotia, aí tem os grupos aqui, então é muito legal ganhar ares. E também ouvir, né? Que aí a gente escuta também outras realidades, nossa realidade chega para outra pessoa. E a Tuará me chama muito a atenção, que vocês também, desde o começo da quarentena, estão aí na readequação e no continuar, né? Que é muito importante a gente ter esse pensamento de que é o nosso ofício e a gente segue nos adaptando a essa nova linguagem para a gente, né? Porque a linguagem já está aí há muito tempo, né? O digital já está aí há muitos anos. Mas somos muito do público, né, Carol? Então, acho que a gente, né? Teatro, dança, circo, a gente fez assim. E agora, né? No começo. Bastante gente ficou sem, bastante gente, inclusive nós, né, a gente ficou sem ter muito onde pisar, né? Todo mundo perdeu o chão
Mas todo mundo também começou a nadar no ar, né? E começar a descobrir outros apoios, né? Claro, exatamente, outros apoios. Então, então também está sendo um despertar, né? Acho que para todos nós. Ô Lu, sabe o que eu queria? Que você, já no começo aqui, você falasse um pouco da sua trajetória como artista. Porque na Tuará a gente tem a gente trabalha com crianças e jovens e possivelmente muitos têm interesse em seguir essa carreira artística, então queria saber um pouco dessa sua trajetória até hoje, né? Assim, num grande, num fio do tempo. Uma linha do tempo que já está ficando grande. Então, ela é um pouco condensada. Então, Carol, minha grande primeira. Bom, eu desde pequena, pequena mesmo, com 3 anos, eu já falava que eu ia ser artista. E com 3 anos, eu estudava numa escolinha que tinha balé na própria escola. E minha mãe me conta, né? Tenho vagas lembranças, né? 3 anos é muito pequena. Mas minha mãe me conta que eu escutava a música da aula de balé e falava que eu queria ir. E aí, de tanto eu insistir, ela me levou para assistir a aula de balé. Era uma das meninas maiores, inclusive, não tinha para 3 anos. E eu comecei a todos os dias que tinha aula de balé, eu ia até pedir para. A minha mãe pediu para a professora se eu podia participar da aula. E aí a professora cedeu, abriu uma exceção, falou: olha, Mônica, sua filha realmente é muito pequena, mas eu vejo que ela se estimula muito com a música, pode deixar. Então, com 3 anos, eu comecei a fazer balé clássico. Não parei até os 15. E eu fui, e assim, era aí quando eu fui tomando consciência, eu queria ser bailarina, era fato, bailarina clássica. Fui para escolas fortes de Belo Horizonte, de balé, fiz prova da Royal 3 vezes. Era assim, eu queria ser bailarina mesmo, assim, era muito, muito decidida. Só que aí na adolescência eu meio que dei uma desencantada com o balé clássico, porque eu conheci o jazz e o contemporâneo, então eu saí do clássico. Também eu acho que aconteceu uma coisa muito interessante na adolescência, que foi constatado o meu tamanho, né? Uma baixinha, mais para o musculoso do que para a longilínea. Então eu acho que também eu saquei na adolescência que eu não tinha aquele corpo e aquele biotipo da bailarina clássica, né? E aí, graças a Deus, naquela escola tinham outras aulas e eu me interessei pelo jazz e pelo contemporâneo. No jazz, eu me dei super bem. Eu já me sentia mais à vontade com esse corpo, que era mais forte que flexível. Já comecei a entender que para que lado que eu pendia mais, né? O contemporâneo fiquei mais ali, mas o jazz me pegou muito forte. E tem uma curiosidade dos meus 18 anos, que foi um ano. Eu fiz aeróbica de competição. É quase um segredo na minha história. Ao chegar no jazz, eu percebi que eu precisava trazer mais força, estabilidade, diferente do balé clássico, né? No jazz eu vi uma outra energia ali. E aí me deu vontade de fazer musculação, de fazer alguma coisa mais de força. Eu entrei para uma academia para fazer uma aula de aeróbica. Acabei entrando para o grupo da academia de competição, de aeróbica de competição. Os caras me treinavam, tinha um preparador físico, um treinador. E aí foi a primeira vez que eu despertei assim, gosto de fazer força, gosto de desafios. O circo estava longe ainda de acontecer. Mas aí eu tive uma grande frustração, não gostei da competição, não consegui continuar competindo, então me desencantei e conheci a capoeira. Aí veio mais uma influência forte que eu trago até hoje. Fiquei muito capoeirista, assim, radical por 5 anos e entrei para uma faculdade. Eu entrei para a faculdade de programação visual. Então, eu pintava, eu desenhava, mas eu ainda não estava me achando. Eu gostava daquelas artes, mas dentro da escola eu conheci um professor de teatro. Aí eu comecei a fazer teatro. Então, Carol, o mais legal
de eu estar aqui com você nesse processo de readequação do PROAC Circo do Altissonante é que eu comecei o circo pelo teatro. O teatro foi o primeiro lugar que me levou para o circo, né? Porque eu comecei com teatro clássico, Stanislavski, bem clássico ali. Realismo, né? Isso, realismo, né? A sensação. Isso foi muito legal na época. Me trouxe muitas coisas mesmo desse emocional interno, né? Já comecei a gostar, né? Dessas outras camadas da cena, né? E aí, num curso de teatro físico, que eu estava em Londres, fui para Londres, jovem, conhecer, aprender um idioma, tinha uma amiga que morava lá, eu tinha um canal para ir, eu fui. E ao ter uma dificuldade com o idioma, eu fui logo procurar o teatro físico, que foi a grande sorte da minha vida, porque nesse curso de teatro físico, eu tinha matérias de circo, que eram malabares e o palhaço. E aí eu falei, gente, para esse corpo que já fez balé, já fez jazz, já fez capoeira, o circo é muito legal, porque eu faço teatro, eu faço tudo ali no Redondo do Picadeiro, né? E nem imaginava que uma pessoa que não tivesse nascido no circo pudesse escolher fazer circo. Isso foi em 95, mais ou menos, já tinham escolas de circo no Rio e tudo, em Belo Horizonte não tinha nada. Mas também uma coincidência do destino, eu voltei para Belo Horizonte e estava abrindo a primeira escola de circo de Belo Horizonte, a Espaço. E aí eu voltei dessa imersão do teatro físico, já querendo fazer palhaço e malabares, e encontrei essa escola de circo, que é uma escola muito peculiar também, porque é uma escola, como era muito sem referências, né? Imagina, em Belo Horizonte, a gente olhava, a gente sabia das coisas aqui de São Paulo e falava, nossa, São Paulo já tem escola, São Paulo já tem grupo de circo, aqueles jovenzinhos ali começando, né? Então, a escola foi muito autodidata. O dono da escola, que é o Rogério, um cara muito da capoeira. Então, a base da escola, como acrobacia, era capoeira, não era ginástica olímpica, porque ele fazia questão de que o circo brasileiro tivesse uma acrobacia brasileira. Tínhamos teatro, muito teatro, era uma carga horária assim, ó, muito parecida. As cargas horárias eram muito equalitárias, do teatro, da música, da capoeira, da dança e do circo. Então, já foi uma escola híbrida, que casou comigo, que eu já era, né, já tinha esse hibridismo das linguagens, achei uma escola também com esse hibridismo. E é isso, assim, é uma busca. E aí acabou que o circo, ele pega muito, é o bichinho do circo que a gente fala, né? Que ele pica. E aí, por um tempo, eu até parei de trabalhar as outras camadas para realmente trabalhar a técnica, porque o circo tem isso, né? Você tem que treinar muito. Então, o treino te deixa... Você consegue... Aí você faz uma divisória, treino e ensaio, porque o treino, ele te toma muito tempo e muito desgaste, muita dedicação, muitos anos, né? Você não monta um número de circo em um ano, é uma formação, 3, 4, 5 anos. Então, eu fiquei um tempo bem radical só nas técnicas e, no momento, já comecei a juntar de novo. O grupo Trampolim, que foi o primeiro grupo que eu trabalhei lá, a gente já tinha essa pegada de música ao vivo, um cantava para o outro, um tocava para o outro. Então, já estava se estabelecendo ali uma linguagem de circo mineiro, ali bem tambor, canto, muito enraizado, assim, né? E até que eu conheci a Érica Stoppel e a Mônica Ala aqui de São Paulo. E aí, aí São Paulo me trouxe, né? Que eu terminei a escola em Belo Horizonte e vim para São Paulo, comecei a trabalhar com as meninas do Linhas Aéreas, que é dança e circo. Aí eu fui entendendo tudo que eu já tinha feito antes. Tá. E em que momento você se profissionalizou? Ou foi sem querer? No circo, como artista da cena. Que você eu falou já me assim, essa é a minha profissão. Eu me profissionalizei como já pelo circo, né? Então, meu DRT é de trapezista, acróbata. Na escola de circo, eu tinha 22 anos,
Larguei a segunda faculdade, então era fato que eu queria fazer circo mesmo. E foi na escola de circo que eu tirei o meu DRT, né? Que eu me profissionalizei como artista de circo. Equilibrista, trapezista, acróbata, com todos essas outras referências que são tão importantes, né? Né? Em geral, assim. É que quando a gente pensa, né, no artista da cena, sempre vai ter alguma coisa que é o cerne, que é o coração, né? Então, no seu é o circo, né? Aqui comigo é o teatro. Mas a gente anda, né, por todas as linguagens, né, para criar as obras. Claro, isso enriquece muito as camadas, né, Carol, que a gente estava conversando, né? É. E você também é dramaturga, né, Carol? É uma coisa que eu sou apaixonada pelos dramaturgos. Eu sou uma dramaturga amadora. Né, eu trabalho com dramaturgia, mas a minha formação não é essa, né? A dramaturgia ela entra para mim dentro do teatro, né? Então eu Aham. trabalho com ela por causa do teatro, mas a minha formação não é em dramaturgia. Na Atuará tem uma dramaturga que é a Tabata Makovsky, que ela sim é dramaturga formada, Ai, que lindo. premiada. Então na Atuará tem a Tabata, né? Então ela sempre é ela que é a referência em dramaturgia pra gente. Mas sim, eu também escrevo inclusive dramaturgia para dança. Então eu acho que não você pensar um espetáculo, né, e conseguir estruturar ele dentro de uma história, né, com uma linha narrativa, nem uma história, mas uma linha narrativa, enriquece muito, né, a obra. Com Então certeza. Traz e sentido, né? traz sentido. E daí você inclusive tem essa dramaturgia dentro do altissonante, né? Isso, a Dissonante ganhou uma cerejinha do bolo depois da estreia. Na verdade, a gente já falava dessa dramaturgia, mas ela foi ficando ali de ladinho, não de ladinho, foi acompanhando, mas ainda sem uma pessoa para olhar para ela. E aí, depois da estreia, depois de um tempo, bem junto com o PROAC Circulação, que me fez querer mexer um pouco mais no espetáculo, né? Porque um edital faz isso também. Acaba que você mexe um pouco mais ali, ajusta, são várias fases, né? Então, nessa fase do PROAC Circulação, entrou o Nereu Afonso, com um olhar dramatúrgico para o altissonante. O espetáculo já estava levantado, mas ele ainda tinha algumas desconexões, faltava algum arremate mesmo dos símbolos que a gente trazia, dos sentidos. E aí o Nereu Afonso fez esse olhar dramatúrgico, esse alinhavo do Sim. espetáculo. O que enriquece muito como obra, né? Não como aquilo que a gente falava também. Não é um espetáculo de circo só de habilidades, só de números. Sim, Então, né? é uma junção muito gostosa a dramaturgia, né? Num contar uma história, né? Tanto, né, que agora a gente colocou dentro da Atuará, né, pensando nessa importância também, um clube de dramaturgia, né? Ah, eu Então é achei muito, isso demais, cara. né? Então assim tem as crianças a partir de 9 anos até a gente de 40 ali trabalhando textos juntos, sabe? Lendo, entendendo como é que é essa construção para a cena, né? Porque é diferente você pensar numa história que você vai escrever um conto e uma história que alguém vai ler para construir uma cena, né? Claro, claro. E, Tem e outros até aportes, né? e até esse olhar de aprender a ver uma cena e colocar ela no papel e deixá-la mais interessante, né? E daí fazer essa troca. Então isso é uma nova empreitada também dentro da escola, né? A gente conseguir trazer os alunos para esse olhar da dramaturgia, para essa construção. Muito Então, legal, Carol. Fala um pouco da Tuará. Quem tiver oportunidade de estar aqui com a gente e não conhece, a Tuará Escola de Teatro tem um canal do YouTube, tem a página do Instagram. Elas fazem um trabalho muito legal. Elas estão aí rebolando desde o começo da quarentena com umas coisas online, uns vídeos dos adolescentes incríveis. Como vocês estimulam? Tem dado certo, Carol, o online com os adolescentes?
Mais Tem, tem. os mais novos, mais, né? Você estava me contando. Mas os adolescentes mais novos estão mais empolgados e os adolescentes maiores estão se empolgando, né? Eles demoram um pouco mais para abrir espaço, mas também abrem, né? Depois que eles se convencem, né? Que eles se deixam Eles olhar. ficam ali meio desconfiados, né? É Mas uma, eles é também uma... se abrem. Mas foi exatamente isso, né? A gente tinha a, a construção presencial, né? Então, os jogos dentro da sala, o espaço da Tuara é super bonito, é super aconchegante. Então, tinha o piso de madeira, todo mundo entrava, 2 horas de aula, a gente batia papo, toda essa interação, né? Daí veio a pandemia, como todo mundo, o gelo, né? O gelo de não podemos nos tocar, né? Não podemos nem nos encontrar. Então, Escola a gente fechada. começou esse período de adaptação, a gente começou a fazer as aulas online pelo aplicativo Zoom, então a gente só usa a plataforma Zoom. E a gente começou a entender como é que a gente podia trazer, né, essa potência que é as artes cênicas, né, que a gente criar com o nosso corpo, a nossa voz, né, toda a nossa alma, através de uma câmera, né, através de uma tela. E toda essa esse rebuliço, né? Mexeu com a gente nas aulas, assim como mexeu com você, né? Para você trazer o espetáculo para online. E a gente está descobrindo umas coisas, vários mecanismos muito interessantes de produzir através da tela, né? Através da internet, do online. Então, várias brincadeiras, né? Quais são pensando, né? Você falou do circo, né? E da precisão, dessa coisa que a gente precisa entender a técnica, né? O online também é isso, né? A gente precisa aprender, assimilar, entender como é que funciona, e aí, né, depois que você aprendeu, aflora, né? A coisa Claro, explora. inclusive até a gente descobre coisas que são que são legais para o audiovisual que para o presencial não funciona. Então, também descobri que tem recursos extras também, né? Além da gente ter essa adaptação, usar também os recursos que são também amplos, né? Sim, Os recursos de audiovisual, né? Os cortes, isso de sair da câmera, e, né? Enfim, são o recursos, Zoom, né? claro. É. E pro espetáculo que a gente assistiu agora, Lu, você chegou a contratar uma equipe, né, de cinema, de audiovisual, e você disse que foram 3 câmeras. Sim, foi assim, a nossa readequação, quando a gente entendeu que era um pedido de lives, né, de fazer o espetáculo online, Uhum, na rubrica que era registro, porque eu registraria o espetáculo em Campinas, uma das cidades canceladas, já estava armado com essa equipe para fazer uma filmagem. Então, na readequação, a gente trouxe a filmagem para o meu quintal. uhum, Só que aí a gente dividiu em 2 equipes. A equipe que transmitiu a live, que foi a live à noite, a gente trouxe toda uma iluminação, fizemos aqui uma casa de espetáculo nesse quintal, que foi a live, né, a live que inaugurou, digamos assim, a readequação. E também fizemos uma gravação de um vídeo, que foi esse que a gente lançou pelo canal da Tuará hoje, que inclusive quem não viu vai ficar lá por um tempo. Aí eu fiz essa gravação de um vídeo com a equipe de cinema que gravaria ao vivo lá em Campinas. E eles trabalharam com 3 câmeras e esse movimento. Então eu fiz uma pequena direção de câmera com eles antes, né? Essa cena é mais intimista, essa cena eu falo texto, essa cena pode ser aberta porque pega tudo. Então a gente fez um roteiro e dentro desse roteiro a gente realizou e ficou muito satisfatório a história do movimento, né, Carol? De não ser aquilo, uma câmera chapada. A gente realmente adequar o espetáculo ao audiovisual e não simplesmente digitalizar o espetáculo e pegar o mesmo espetáculo e pôr na tela. Porque a sim, comunicação é diferente, né?
Eu vou interromper só um minuto, que tem um querido aqui com a gente, que é o Laudo, lá do Dom Pedro, e ele fez uma pergunta. O Cláudio Satini disse que isso é outra coisa e não teatro, falando do teatro. Vocês acham que para o circo é a mesma coisa e essa experiência veio para ficar, além do presencial? Querido. Olha, eu acho que sim. Eu acho que a gente vai voltar para o presencial um dia, né, gente? Né? Em algum momento a gente vai voltar, mas eu acho que não vai eliminar o que a gente está ganhando agora. Sim. Eu acho que veio para somar com médio e longo prazo que a gente ainda vai enfrentar. Acho muito difícil, não sei, Carol, também quero ouvir sua opinião. Acho muito difícil depois, quando passou a pandemia, tem vacina, só tem presencial, isso aqui ser completamente esquecido. Porque, querendo ou não, abrange. Estou aqui conversando com você que está em Jundiaí, eu estou em Cotia, pessoas de outros estados, não tem a locomoção, enfim. É descobrir os pontos positivos daqui e saber, e cada vez aperfeiçoar mais e seguir usando, eu imagino. Aqui em Jundiaí, pelo menos a gente está nessa discussão, a gente nem entrou, chegou a aprofundar essa discussão de se é teatro ou não. Porque o que for chamar e quando for chamar, né, Laudo, você que perguntou, eu acho que esse nome vai vir, né? Mas eu acho que tudo que era teatro e que está vindo para a linguagem do audiovisual, né, seja gravado ou seja ao vivo, principalmente quando é ao vivo, não tem como a gente só chamar de audiovisual ou só chamar do teatro, né? Porque ele acontece na hora. Claro, ele está se comunicando pelo audiovisual, né? Então já é uma linguagem, né? Mas é dentro de uma linguagem que ela é muito mais teatral do que audiovisual, né? Claro, então, assim, que nome que vai ter, né? Pelo menos eu sou mais da prática do que da teoria, então eu não estou me importando muito com isso, né? Claro, eu deixo que os teóricos daqui a alguns anos, isso, os teóricos que nomeiem, né? Eu vou chamar de teatro porque senão vou ter que chamar de X. Então, o X que a gente está fazendo, né? Mas sim, é uma outra coisa, né? É diferente. Eu acho que a Tabata até falou aqui que as experiências se somam. Eu acho que veio por esse motivo, né? Muito forte, muito triste, muito trágico, né? Num sentido, mas que soma sim. E eu acho que, inclusive, a nossa bandeirinha, né? A nossa bandeirinha como artistas cênicos é seguir fazendo o que a gente faz somado com o audiovisual. É isso que você acabou de falar. Não é assim, agora o circo virou audiovisual. Não, agora a gente vai ver um circo pelo audiovisual, né? Que a gente continue fazendo circo, né? O teatro continue sendo feito e achar maneiras. Achar maneiras, é isso mesmo. Achar maneiras. Obrigada, Laudo, querido. Muito agradecida. Que bom. Lu, e as aulas online, né? Como é que foi a adaptação da sua oficina? Que eu fiquei com muita vontade de fazer, mas não deu certo. Quando vai ter a próxima? Vai ter, com certeza vai ter próxima. Bom, também a princípio eu falei, gente, como que se faz aula de circo por vídeo, né? Por Zoom. No começo eu te confesso que eu fiquei meio assim, achando que era impossível. E aí, na verdade, antes da readequação do PROAC altissonante, eu tive uma experiência pelo Circo Zani, que também estava numa readequação de um fomento. E aí a gente primeiro quebramos muito a cabeça para entender que aula seria essa, que formato de aula. E aí também a gente começou a entender, Carol, que muitos artistas já estavam continuando fazendo coisas em casa, dentro das possibilidades. Então, o que acontece? O que eu vi das oficinas?
quem tem condição de pelo menos um 2x2, né? Um chão de 2x2 em casa e é paradista, está fazendo alguma coisa. Claro que um número grande de aéreo não deu para, não deu, né? Não dá para ser feito, mas muita gente está conseguindo criar e continuar suas pesquisas dentro de casa. E aí, o que acontece? A casa entra dentro das criações, muita criação no sofá, né? Uhum. Teve no nosso núcleo, teve um número maravilhoso que foi criado numa bicama, um número de contorção de uma menina linda, que é a Cínzia. Ela criou um número na bicama. O filho dela é músico e ensaiava do lado, então a gente acabou pegando, ele tocou música ao vivo para ela, porque também os filhos em casa, não tem escola. Então, o filho que estava ensaiando um piano, a gente escutou um dia na aula e falou: e esse piano, ela é meu filho que está ensaiando. Bota seu filho para tocar para você. Então, foi muito legal, sabe? A Marina Bombachini também, do La Mala, fez uma cena maravilhosa no sofá da casa dela, super acrobático. Saíram pílulas acrobáticas das pessoas em casa. E aí, quando eu fui fazer o da Audicionante, primeiro que eu já estava mais encorajada de que dava certo. Então, eu já fechei um formato de oficina mesmo, que tem uma parte teórica, que eu trago referências bibliográficas, que também é muito gostoso de trazer corpo e mente. Então, a gente não vai nunca falar de ensinar técnica por Zoom, mas a gente tem como criar, como exercitar e como praticar. Isso eu estou constatando que sim. E eu acho que vocês também, né? Sim. Com os alunos. Eu vou fazer outro parênteses aqui, que tem uma querida, que é a Maíra Campos, do Itinerantes, que está aqui com a gente. A Maíra, ela está aqui na minha ficha técnica. É minha assistente de direção, quer dizer, assistente de direção da Lu Lopes. É uma guerreira também, assim como nós, inquieta. Está aí também com Itinerantes, né? E agora Itinerantes. Um beijo para a Má, que está aqui, e ela faz parte desse projeto. É uma querida, também é do Zani. E eu precisava dar um beijo aqui para ela. Desculpa, Carol, continuamos. A gente está na época que a gente é a criança ao vivo que entra em cena e faz tchau para a mãe, né? É. Claro. Não é? Exatamente. Recebendo da gente ver o público, né? Mas é isso, você vê como encontra, né? Eu acho que realmente encontra, sabe? Eu acho que não é fake, é real. Sim. Os encontros, né, online. Você falando disso que é real, né? Eu tô pensando aqui nos alunos que agora a gente está começando a criar um espetáculo online, né? Nos cursos da Tuará. E nessa última aula a gente perguntou, né? Depois de muito tempo a gente perguntou: e aí, como que estão sendo essas aulas de teatro online para vocês? E a gente teve umas respostas assim tão encorajadoras, né? Ai, é porque eu consigo me expressar. Aqui eu posso. O que fora daqui é maluquice, aqui é expressão, né? Ai, gente, demais. Ai, eu tava entrando em depressão, eu precisava voltar, né? Compartilhar, criar coisas. Então, como também pode ser potente, né? Como também pode despertar, né? Mexer ali com quem está em casa e não vai sair tão cedo, né? Por mais Claro, que tenha. porque é muito intenso esse processo de estar em casa, né? Então, esses alívios mesmo, esses estudos, esse se permitir, esse pensar em outra coisa, fica ainda mais rico nesse contexto. Porque realmente a gente vê esperança e a gente vê que transforma, que traz uma alegria mesmo, né? De enfrentar, de ter a paciência, né, também. Inclusive, eu vendo o Autossonante, né? Eu falei assim, nossa, olha só, a Lu, ela fez sem pensar, sem imaginar que teria uma pandemia, né? E o espetáculo ele pega tanto, né? Agora estou dentro de casa com meus filhos e meu marido.
Não, isso foi uma loucura, sabia? Cara, depois de uns dias de pandemia, eu me dei conta disso. Eu até falei com a Cris Onzini, querida, que também está aqui com a gente, a produção maravilhosa, que está aí com o Altissonante nesse PROAC. Eu falava, Cris, o Altissonante, ele é agora, é minha vida agora na pandemia. Porque assim, é filho, filho, marido mesmo. E aí eu quero ir treinar, eu quero ensaiar, passo o carro do ovo, me lembrando que eu tenho que lavar a louça, me lembrando que tem um monte de roupa. Eu falei assim, gente, não é... que coisa, né? Que coisa, menina, aquelas. E ele tem essa coisa autobiográfica mesmo. Eu falo disso e de repente eu me vi nisso. Outra pessoa que eu falei também, a Lu Lopes, falei, Lu, porque a Lu desenvolve um método da autonomia criativa. Que eu fui uma das pupilas dela aí, desse método, a Maíra Cortinerantes também. E aí eu falei, Lu, agora eu tô entendendo literalmente a autonomia criativa. Do altissonante, no caso, né? Que foi o processo que eu fiz com ela. É uma autonomia mesmo do espetáculo caber na minha casa e eu conseguir continuar realizando ele. E no começo da quarentena, o que eu fiz? Eu fiz pílulas. Eu realmente, na minha cozinha, aí eu passava, ia para o espetáculo, eu vinha espanando a casa da cozinha até o espetáculo e juntava com a cena do espanador do espetáculo. Eu vim fritar o ovo do marido aqui na minha cozinha. Eu fiz uma edição disso. Eu na cozinha, eu em casa realmente e eu no cenário, porque mistura tudo. É. Ah, então, Foi bem muito, isso. né? E está acontecendo muito isso com as pessoas também. As criações não tem como você ignorar, a não ser que seja isso. Assim, eu vou criar uma obra, vou fazer aqui um cenário. É minha casa, mas eu vou fazer um cenário. A não ser que você pense assim, as casas viraram um cenário, né? É, e os moradores da casa, personagens, né? Claro, porque tá todo mundo ali, não tem como esconder, né? É, na Tuara vira e mexe entre um pai, entre uma mãe, alguém chamando, né? Um cachorro em cena. Sempre Não, e invade. o que é mais desafiador para concentração mesmo, né? Porque no começo eu ficava assim, gente, será que eu vou dar conta esse ambiente disperso que é a casa? Porque é isso, você olha a cozinha, tem uma coisa para fazer, você olha e aí você passa da porta para fora e aqui é trabalho. Mas você olha, é minha casa. Então, né? Esse aqui, ó, tá vendo? Meu marido. Marido. Beijo, Carol. Beijo! E também a. Porque quando a gente está no palco, né, num ambiente controlado, com plateia, não na rua, né? Mas na rua também, queira ou não queira, você aprender nessa concentração que ela tem que estar em dois lugares. É na plateia, e é na cena, e é também no que acontece fora, e você integrar as duas coisas, né? Claro. Não deixar aquilo tirar a sua atenção, mas deixar aquilo alimentar a cena. Um olho Então, no peixe, outro no gato, né? então isso agora dentro de casa, né? E como que vocês estão fazendo com as crianças? Você, com as crianças e com os jovens? Vocês dão estímulos para e eles fazem realmente vídeos? Ou vocês fazem também coisa ao vivo? A gente não Improvisações trabalha, ao vivo? a gente não trabalha com produção de vídeo. A gente trabalha todas as cenas ao vivo. Tudo aqui ao vivo mesmo, que delícia. Então, como no Zoom a gente pode fazer as breakout rooms, que são as salas escuras, a gente separa em grupos, eles ensaiam, cada um nessa sala, e depois todo mundo volta para a sala principal e apresenta, né? Que demais. Então fica muito legal. Então isso está muito divertido, porque tem a plateia, né? Tem o ensaio, você consegue ensaiar em um lugar fechado, se concentrar, criar, e depois você vem mostrar. Isso, e o espetáculo do final do ano vai ser criado assim. Então, a partir de agosto agora, a gente já está criando as cenas que delícia, quero muito ver. que vão ser apresentadas. A gente manda o convite para você. Faço E fora, né? questão de estar junto. E você falou, né, dessa coisa de readequação e tudo mais, né? A gente, além da Tuará,
cada uma, né? Eu, Tabata, Vitória, a gente tem outros projetos que também estão passando por readequação, né? E tudo mais. Eu queria saber, Lu, dentro dessas readequações, agora fazendo um balanço, né? Que você está aí encerrando o PROAC, como que você vê esse processo? Se você fosse enxergar de fora, né? Como que você vê todo esse processo? Da readequação? Não só da readequação, mas lá, quando você pensou num espetáculo, ele se tornou presencial, ele foi apresentado, daí ele foi pensado de uma outra maneira e agora ele está se encerrando. Como que você faria uma, uma visão de longe? O que você veria desse grande processo altissonante? Bom, uma coisa a coisa mais forte desse processo para mim é justamente isso que eu citei aqui há pouco tempo, que é a autonomia criativa. É a gente entender realmente o que a gente quer dizer, né? Eu sempre pendi muito para o autodidatismo, então eu acredito que somos assim. Posso dizer, vocês também, a gente tem isso do autodidata, né? Porque a gente não tem escolas muito fortes de formação aqui no país, né? Em termos gerais. Então, eu acho que os brasileiros, em geral, são muito autodidatas, autogestores. O que eu acho mais legal em ver tudo isso é a capacidade que a gente mesmo tem de fazer as coisas, né? É um rasgar, né, muito pessoal e entender que está tudo aqui, que a gente, né, claro que tem equipe, eu não trabalho sem equipe, sou super a favor de equipe, cada um tem o seu lugar, mas eu acho que a gente como artista criador, né, que a gente não trabalha para uma companhia que o diretor vai lá e fala o que a gente faz, somos muito co-criadores, né, muito artesanais, né? Então eu vejo isso como também agora, com tudo isso, com essa pandemia, com tudo isso que aconteceu, tá mais na nossa mão ainda. Eu acho que sabe, a mensagem que fica assim para mim é isso, é uma confirmação de que é isso mesmo. Tá na nossa mão demais o que a gente faz, né, com a nossa arte. Ah, E esse buscar autoral mesmo. Tem uma frase muito linda que somos os próprios a gente é um livro e a gente vai escrevendo essas páginas, né? Tá tudo aqui, a gente vai virando a página e tá tudo aqui nesse livro que somos nós, né? Nesse templo aqui que somos nós. É uma conexão muito autoral mesmo. Eu acho que a bandeira maior da Audicionante, ó o filho, ó o filho. oh, Não tem nada pra fazer. O computador acabou a bateria. Mamãe, E não tá posso bom, meu amor. Ó o filho, cadê o ovo? O papai nunca vai deixar. Mas eu acho que é isso, sabe, Carol? É esse trabalho artesanal, esse pegar com as próprias mãos. Agora, mais que nunca, a gente não pode depender do governo, a gente não pode depender só de editais, a gente tem que fazer, né? sim. Seguir o ofício. E bom ouvir você falar isso, né? Porque é isso, quando você sabe o que você quer dizer, né? O que acontecer, você vai se adaptar. Porque o núcleo ali, ele tá seguro, né? Você sabe o que você quer dizer. Então, se é no quintal da sua casa, se é no chão, na lona na rua, se é dentro de uma sala de espetáculos, né? Tá protegido, né? Você sabe. Então, aquilo vai se manifestar, Claro. seja o que for. Com certeza. E é esse escrever mesmo. Por isso que eu achei tão lindo, fazendo o link com a Tuará, de novo e sempre. Quando eu vi lá no site de vocês, lá no YouTube, o Clube de Dramaturgia, que vocês terminam falando, escrevam, escrevam, escrevam. É muito legal. A Lu Lopes chama aí essas escritas de download. Ela fala assim, faz o download do seu pensamento. E escreve, né? Que também é um exercício muito legal de quando a gente escreve um edital, mesmo sem pensar em ganhar, você escreve, você põe no papel, né? Estou aqui falando como uma pessoa da dramaturgia, ó,
né? Mais do que ninguém vai pensar, imagino que pense assim também. O escrever, ele arremata muito o que a gente faz, ele traz pra gente a história. A gente se apropria da gente mesmo, né? Nossa, tanto a sala de ensaio 9 a 12, né? Tem 3 alunas escrevendo e elas produziram textos, né, que tem tudo a ver com o que a idade pensa, né? Então, daí a gente, como orientadoras, né? A gente entra só isso, orientando a escrita. Mas o que elas têm a dizer é o que eles vão fazer na. Do né? Então não vai vir, né, da gente com mais velho ou de uma. Elas estão criando, né? Elas estão falando sobre o hoje. Elas estão falando sobre as inquietações, os desejos, né? Na de 13 a Ai, 18 gente, elas também, são né? sortudas de terem vocês com essa idade. Ah, então tá muito um processo muito gostoso mesmo, assim, tá sendo gratificante, tá alimentando, tá sendo muito bom, né? E, Ai, e é maravilhoso. Elas são, porque a elas gente são sortudas de terem vocês com essa idade despertando isso nelas, né? Porque é também é por- uma idade tão que a gente se sente perdida e isso ajuda tanto a canalizar as energias, né? e é um processo que se você escolher a carreira artística, você vai ter que fazer sempre, né, Lu? Sempre. Tá aí o pote sonante trazendo a trajetória que tem nisso, né? Não, e nós como artistas também autônomos, o saber escrever o que você quer, em algum momento da sua vida vai te tocar. Por mais que você se associe com uma produtora, né? Você saber o que você quer e passar aqui mesmo para o download e confiar nisso, é o que também vai atrair a equipe, é o que vai conectar. Meninos, meus meninos estão tudo rindo aqui na cozinha. Mas é isso, é muito rico mesmo. Eu fico assim, feliz da vida de que existe gente assim como a escola, porque escola é uma coisa, é muito rico, né? Então, que lindo vocês três se juntaram e eu quero que você fale de vocês três, o espetáculo que vocês estão criando. Ah, então, ó, a gente está, na verdade, é um projeto à parte, né? Somos eu e Tabata, junto com Laura, que daí já não é um projeto da Atuará, é um projeto de um núcleo de teatro, que a gente está criando um espetáculo, ele era presencial, mas com a pandemia, ele, né, vai se tornar um espetáculo online, pelo Zoom, ao vivo, né, que é o convite para a minha festa de aniversário, que ele tem o apoio não, ele tem o financiamento do Proesc, que é um edital municipal daqui de Jundiaí. Muito. Então, isso é muito legal, né? Você estar aqui vindo para Jundiaí, né, através da Tuará. Jundiaí é uma cidade que gradualmente vem melhorando a cultura, né? A gente está sempre em pequenos, eu acho que são pequenos passos, mas a gente nunca não está deixando isso se desmanchar. Então, Jundiaí vem, né, adotando editais de cultura e arte, né, vem criando várias formas de manter e fomentar a arte e a cultura da cidade. Então, o convite para minha festa de aniversário é um desses projetos, né, que ganhou. Em novembro, a gente pretende estrear online pelo Zoom. Ai, que delícia! Vamos ver. E é demais isso de que são as três dos anos 80, as três Isso. de Jundiaí. É. Jundiaí sempre me atraiu muito. Eu já fui para o Sesc Jundiaí, eu já fiz um circuito de cultura também por Jundiaí. Sempre me atraiu muito como qualidade de vida e como a parte cultural mesmo. Inclusive, a Carla Candioto, uma querida diretora amiga, ela está trabalhando aí. Você conhece a Carlinha, né?
Ah, ela é diretora artística, né? Não conheço, não conheço profundamente, não conheço ela como artista e como a diretora artística aqui da companhia de teatro, né? Então a gente é uma das poucas cidades que cedia, né, uma companhia de teatro municipal, né? Qual Muito legal. cidade do interior hoje em dia que tem uma política cultural assim? Então eu Pois acho é, que muito rico. então, é uma luta diária, né? É o Conselho de Cultura, que eu também já fiz parte, acompanho, né? As outras meninas da Tuará também, né? Então, a gente está sempre atenta a não se fechar dentro da Tuará, né? A gente está atento ao que acontece fora também, porque eu acho que não tem como você, como artista, como cidadão, não olhar para o seu redor, né? Para o que está acontecendo. Então, Claro. a gente trabalha muito nesse sentido de olhar para a cultura e para a arte da cidade como um todo, né? Encontrar caminhos para também ir para outras camadas sociais, né? Como fazer isso, né? Dentro da Tuará a gente tem alguns projetos que ainda não se tornaram reais, mas a gente também tem essa, essa ideia de popularizar, não é nem popularizar, mas trazer, né, todos para Acessibilizar, né? acessibilizar isso. Essa é uma boa palavra. Que ainda não se tornou real, mas eu acho que está chegando, né? Se isso está dentro da gente, é porque ainda vai. Com certeza. Se você tá com esse canalzinho aberto ali, né? É, Aí é uma causa muito linda, é isso mesmo. Mas Jundiaí traz isso pra gente, sabe? Todas as vezes que eu fui, inclusive por isso eu pus na minha. Jundiaí tá ali desde o projeto, né? Escrevi mesmo que eu iria para Jundiaí, porque às vezes que eu fui eu senti uma troca muito grande mesmo. E as pessoas engajadas, né? Diferente de você ir num lugar que você vai ali bater a porta, oh, olha aqui, né? O lugar te recebe, o lugar você vê que tem esse olhar para a cultura mesmo, né? E é uma cidade muito atrativa nisso. Inclusive, eu conheci você numa dessas idas, né, Carol? A gente estava. Na verdade, eu estava acompanhando o Pablo com o Claque, isso, né? Foi né? como produção, né? Porque a gente faz. Você vê que multimulher que você é, né? Eu te conheci como produtora, agora você está aqui como atriz e dramaturga, dona de escola, é isso mesmo. E você joga os ovos para cima, espana a casa e faz uma acrobacia, né? É bem isso, né? A mulher Ah, não, polvo. a primeira vez que eu assisti o espetáculo, só, eu chorando assim, né? Assistindo, eu falei assim, ai, me tocou profundamente, sabe? Essa coisa da. Cara, você sabe que as mulheres esse retorno mesmo, que as mulheres se sentem muito parte. Fala, Lu, em vários momentos eu me vi. É. Carol, acabou de me avisar aqui esse santo Instagram que fica avisando. Hoje não é o meu filho, geralmente é o meu filho, que ele é todo matemático. Ele fala, mãe, faltam 5 minutos. Hoje o Gael perdeu 5 minutos, mas o Instagram tá me falando que faltam 1 minuto e meio. Então, Nosso papo eu sabia que ia render. A gente ia ter que ter 2 lives, menina. ai, no maior prazer, né? Nossa, gigante. Aqui em Jundiaí, na Atuará, muito agradecida que essa parceria se estenda por vários outros projetos. Estamos de portas abertas para receber você, o Pablo e todos os projetos e companhias de que vocês fazem parte, né? Nós somos do Circo Zânia e agora a gente tem a Cia Barnabô. E também eu tenho que te contar do Rústico, que é um espetáculo meu e do Pablo. Qualquer hora a gente chega em Jundiaí também. Ai, tomara. Muito obrigada. É mais um momento maravilhoso que esse espetáculo me proporcionou. Foi te encontrar, foi saber do trabalho de vocês. Quem não assistiu o lançamento hoje, está lá no canal da Tuará, né? O vídeo do Altissonante Online. Estamos super conectadas, meninas. Parabéns para a Tabata e para a Laura, né? Que são suas sócias. Não, nós somos eu, Tabata e Vitória. Vitória, E desculpa. Vitória, a Laura, ela tá no projeto lá do convite. Ah, tá. Ó, os meninos vieram dar tchau também. Mãe,
Muito obrigada, Carol. Ó, meu Acabou, amor. acabou. Acabou! Tchau! Muito obrigada a quem esteve aqui com a gente também. Lugualda, querida. Laudo, Maíra. Tchau.